Tudo jóia? Meu nome é Jeremias Araújo, estou aqui para trazer para vocês uma apresentação sobre a importância do QA no DevOps. Primeiramente eu queria pedir desculpa a todos por não poder estar aqui online com vocês e assim fazer uma interação mais dinâmica, vocês perguntando e respondendo. Até nesse momento eu devo estar até viajando, então eu peço desculpa primeiramente por não estar com vocês ao vivo online, mas deixarei meu contato com todos vocês caso alguém tenha alguma dúvida, alguma indicação, qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato comigo, estará no meu slide aí no contato. Segundamente, queria agradecer ao Eduardo por essa oportunidade dada a mim para falar sobre a parte de qualidade, a parte de teste, que é um assunto importante, interessante e que está bem acoplado com o DevOps. Então eu vou passar um agenda, um review rapidinho do que nós vamos ver hoje. Então temos aí como agenda falar um pouco sobre mim, com a minha expertise, meus conhecimentos, falar rapidamente, falar um review assim bem tranquilo sobre o que é DevOps, sobre o que é Quality Assurance, falar sobre um pouco de qualidade de software. Vamos entender o que o DevOps está modificando na concepção do QA, na forma de trabalhar, na forma de pensar, na forma de agir. Vamos também falar sobre um pouco sobre essa nomenclatura agora DevQA, que é a nomenclatura muito atual, que veio do Agile Test, que é uma segmentação muito interessante de quem trabalha com teste de software agora, trabalhar com Agile Test. Fazer um comparativo do QA e o que falam sobre Agile Test 3.0, que tem uma nomenclatura bem interessante, e no final vamos fechar com definição da importância do QA para todo o manifesto DevOps. Ok, pessoal? Então, inicialmente, meu nome é Jeremias Araújo, hoje trabalho como coordenador de testes, análise de teste sênior, tenho 10 ou 11 anos de experiência com teste de software, intercalando algumas coisas de desenvolvimento, mas eu tive o meu primeiro contato com o teste de software em 2006 do projeto da Motorola com o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Um projeto muito interessante, onde era praticamente o teste de sistemas embarcados, de mobile. Em 2010 eu tive uma passagem muito interessante pelo CESA, que é um centro tecnológico lá de Pernambuco, então é uma empresa muito interessante. Quem quiser ter a oportunidade de pesquisar sobre o CESA, é uma empresa super legal de se conhecer. E desde 2012 até hoje eu estou como líder de teste, prestando serviço ao projeto do Tribunal de Justiça. Sou coordenador e mantenho um grupo de teste aqui na Paraíba chamado GUTS PB, que é similar ao GUTS dos estados, como o GUTS RS e o GUTS Santa Catarina também, que é só um grupo de teste onde eu fico publicando oportunidades, algumas postagens legais que eu leio, livros. Faço encontros periódicos para conversar sobre teste, alguns assuntos que venham se interessar. Então também quem quiser conhecer mais sobre o grupo aí, GUTS PB, tem um blog, tem um grupo no Gmail. Então vamos lá, DevOps. Aí vem aquela perguntinha básica que todo mundo faz hoje: o que é DevOps? A gente pode dar inúmeras definições ou nenhuma, pois assim, não existe uma resposta correta hoje para, vocês sabem, para dizer o que é DevOps, se ele é uma cultura, se ele é um cargo, se ele é uma metodologia, se ele é um manifesto, ou uma forma de pensar. DevOps começou, todo mundo sabe, em 2008, 2009, com aquela ideia de como melhorar a questão da entrega dos produtos. Então, houve aquela necessidade da junção entre a parte de dev e a parte operacional, que eles caminhavam muito distante de si, cada um carregava, cada um fazia o seu, sem olhar do outro. Então, com o surgimento de metodologias ágeis como o Scrum e a perda da força do desenvolvimento em cascata, surgiu essa necessidade da equipe trabalhar em comum. Por quê? Porque houve a diminuição do tempo de escopo, do tempo de entrega de escopo,
o desenvolvimento era em sprints, as sprints cada vez mais curtas. Houve a necessidade de entregar um produto real para o cliente a cada curto espaço de tempo. Então o desenvolvimento tinha que estar afiado em desenvolver rápido, testar rápido, e o operacional ter que compilar tudo rápido, comitar, e ficou criou-se aquele mecanismo implícito de vamos ter que trabalhar tudo em equipe. Então, com o surgimento das metodologias ágeis, com a cultura ágil, houve essa necessidade de criar um pouco do mecanismo de DevOps. Mas afinal, assim, se for perguntar o que é DevOps, assim, é uma coisa obscura. Todo mundo procura, todo mundo acha que está fazendo DevOps, todo mundo pretende fazer DevOps, todo mundo acredita que está fazendo DevOps, mas como a imagem mostra aí, é um negócio sério que todo mundo fala, pronto, eu estou fazendo DevOps. Mas assim, ultimamente vem se falando bastante, vem se estudando bastante sobre DevOps, há várias bibliografias, há vários fóruns, conversas, discussões, até mesmo eventos como o DevWeek, vai ter também uma segunda semana DevOps, que está acontecendo em outro grupo. Mas todo mundo chega a uma finalidade, que o DevOps é o aperfeiçoamento da comunicação, na integração do mecanismo de funcionamento entre o operacional e o desenvolvimento. Então, eles tiram aquele método antigo, aquela dinâmica antiga de desenvolver cascata, começa a desenvolver em ciclos, como o Scrum faz, em pequenos ciclos, pequenas interações, e nessas interações cada vez mais o operacional está conversando diretamente com o operacional, e tem uma parte que é também a parte de teste. O teste também tem que ser ágil, porque existia aquele gargalo. O teste era o último a fazer o desenvolvimento, testava e mandava para o operacional. Então o teste ficava como depois do desenvolvimento. Com isso, às vezes não se tinha tempo para se testar, então se testava pouco, se testava de forma vamos testar para passar logo, para terminar logo, ou senão não tem tempo para testar, não testa, manda lá para o operacional e manda para o cliente. Então todos esses grupos de equipes, essas interações começaram a conversar diretamente e corriqueiramente, e também continuamente, que isso é o mais interessante do DevOps. Então a gente chega a uma definição, para mim, que acho que é de todos os que eu já li, que eu já estudei, uma definição melhor do que DevOps é essa, que nos últimos tempos é um movimento, ou seja, é um manifesto, é um movimento que começou a tomar forma. Antes era, ele está trabalhando com ágil, a gente precisa ter uma maneira de comunicar melhor com o operacional, porque o desenvolvimento tem que conversar com o técnico operacional. Então é um movimento que começou a se tomar forma. É um movimento que as pessoas acreditam que é hora de mudar na indústria de TI. Então quem trabalha com DevOps, ela tem que ter a convicção, tem que ter a certeza que ela quer mudar a forma de desenvolver o software, quer mudar a forma de se trabalhar. Acredita que a mudança vai ser a melhor forma de ter um software de qualidade, entregar um software de qualidade. Essa palavra que é importante, entregar, a entrega. Então é hora de parar de gastar dinheiro em besteira e começar a entregar softwares ótimos e construir sistemas que escalam indefinitivamente. Este movimento é chamado DevOps. Então, começar a ter a ideia de que não adianta correr, não adianta fazer um Scrum, fazer uma metodologia ágil se não se queira mudar a forma de se desenvolver, se não queira abrir mão de dizer o desenvolvimento é mais importante que o operacional do que o teste. Então tem que ter uma mentalidade entre as pessoas daqui, porque o movimento é uma mudança, e essa mudança vai trazer lucro, vai trazer qualidade, garantias para o software, para a equipe. Então com isso a gente pode ver que a logomarca, o símbolo que representa o DevOps, ela mostra um ciclo infinito. Então nesse ciclo infinito a gente vê que é contínuo e concluente. O Dev e o Ops sempre estão
continuamente dependente do outro, onde o operacional ele é responsável por release, os deploys, o monitoramento, a parte operacional mesmo, a técnica operacional, mas fazendo parte, dando ênfase, dando entrada para o planejamento, o código, a build, também o teste. Os testes está aqui destacado como operacionalmente vai ver mais para frente o destaque em si dessa camada de teste em um manifesto DevOps. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a partir daí, a parte os devs, a parte da operação de desenvolvimento, ela precisa envolver o operacional desde o início do projeto, desde a concepção do projeto. Isso vai significar muito para o projeto. A participação do operacional nas reuniões de Scrum, nas reuniões técnicas de Scrum, ela tem um acréscimo muito interessante. O operacional pode começar a definir, começar a avaliar o projeto desde o início do desenvolvimento. Ele pode dar sugestões. Olha, o que você está querendo desenvolver não vai dar certo com a infraestrutura que tem hoje. A gente vai ter que aumentar a infraestrutura. Então começa a se montar um projeto, começa a se montar um projeto com a qualidade a partir do backlog do sistema, das reuniões iniciais do sistema. Então o desenvolvimento já tem que ter essa mentalidade. Por outro lado, o parte operacional também precisa envolver o desenvolvedor, a parte de dev, na sua metodologia de trabalho. Ele deve entender o que o pessoal de dev está construindo, está pensando, está idealizando para construir aquele software. Qual é as metas da empresa para aquele software que está sendo construído, qual é a necessidade do desenvolvimento. Então, a partir daí, eles fazem seus planejamentos de infraestrutura baseado no que vai ser desenvolvido, no que a empresa trabalha, qual é a ideia, qual é a palavra-chave da empresa, qual é o carro-chefe da empresa. Então, o operacional tem que trabalhar justamente para o desenvolvimento, e o desenvolvimento tem que trabalhar junto com o operacional. Então, o envolvimento de um e de outro na fase de concepção de cada processo é de extrema importância. Então, o desenvolvimento precisa envolver o operacional, e o operacional precisa cada vez mais tentar puxar o desenvolvimento para o seu planejamento. Porque o desenvolvimento ele vai avaliar, vai dizer, vou precisar desse recurso, vou precisar de uma máquina uma nuvem, vou precisar de um container, vou precisar de um Docker, vou precisar de uma máquina de desenvolvimento que seja similar à máquina de produção. Então o operacional ele vai a partir daí começar a trabalhar para dar um suporte melhor ao desenvolvimento desde a concepção do sistema. Mas, e o desenvolvimento ele precisa entender que ele deve adotar essa metodologia e entregar para o operacional de forma clara, limpa e do jeito que foi combinado também. Se há um entendimento de operacional, vamos trabalhar junto, então o que deve ser entregue tem que ser entregue na data, da forma e na maneira que se foi planejado. Isso vai agilizar a build, vai agilizar o commit, vai agilizar a confecção do sistema e vai deixar tudo de forma bem transparente. Isso é que é o mais importante. E com relação ao pessoal, o que é que modifica com essa manifestação DevOps? Ao adotar essa cultura, esse manifesto, as equipes precisam ter uma certa mentalidade, exercitar alguns valores das suas empresas, como a confiança no trabalho da sua equipe. Então, o desenvolvimento tem, uma vez que ele solicitou o operacional, envolver o operacional, ele tem que confiar na equipe operacional. Isso é fato, isso não tem como correr. Quem está em cada equipe tem que começar a ter a confiança no trabalho do outro. Não aquela questão, o sistema quebrou, não é código, o código está funcionando, o problema é a máquina, subiu de tal forma. Não, vamos encontrar o problema, vamos confiar na equipe, a equipe é capaz. Tem que haver, essa confiança tem que trazer respeito pessoal e profissional de cada membro da equipe. Então tem que ter o respeito. Eu sei que a equipe operacional vai conseguir resolver esse problema, então eu vou escalonar esse meu problema para o operacional. Então tem que ter esse respeito, essa congruência, essa concepção. Tem que ter honestidade também na hora de informar problema, incidente. Aconteceu isso, eu acho que é código,
mas possa ser que seja infraestrutura, vamos analisar, vamos investigar. Então tem que ter sinceridade na hora de levantar incidente, na hora de levantar problema. Tem que entender que o problema é de responsabilidade da equipe como um todo. Se o problema foi infraestrutura, também é problema de desenvolvimento, porque o sistema agora ele trabalha em conjunto, o processo é em conjunto. Se desenvolvimento se isolar, não, o DevOps que procure resolver o problema aí enquanto eu vou resolver, isso não vai funcionar. Então a solução tem que ser encontrada e tem que ser dada como responsabilidade de todos. A comunicação para isso tem que ser efetivamente dinâmica e direta. Não, falo com o líder de desenvolvimento que repassa para o desenvolvedor. Não, a comunicação tem que ser direta, ponto a ponto, desenvolvedor operacional. E tem que haver espírito de colaboração. Quem trabalha com DevOps ele tem que ser colaborativo. Ele não pode ser individualista, nem pode ser preconceituoso, não. Tem que ser colaborativo. Isso é um manifesto de união. Um manifesto que vai unir a equipe em prol de uma coisa: a qualidade do produto final, a qualidade da entrega do produto final. E quando se fala em qualidade, aparece um terceiro ramo no DevOps, como na imagem que está exibindo, que é o ramo da Quality Assurance, que é o QA. Então, há três profissionais que estão diretamente ligados no manifesto DevOps, que é aquele que participa da parte de Dev, que é o desenvolvedor, developer, aquele que vai ficar participando dos projetos de desenvolvimento, desde a concepção do nascimento do desenvolvimento. Ele vai estudar todo o processo, ele que vai mencionar a dificuldade do desenvolvimento, vai fazer toda a questão de código, produção de código, levantamento de requisitos. Python a pessoa responsável na parte de código. Tem o técnico operacional, que fica na camada de infra, camada de operacional, que ele que vai ficar só pelas mudanças, que é o agente de mudança do sistema. Então ele vai descer a implementação de infraestrutura, seja ágil, principalmente se for ágil. Então ele vai ficar para a parte de gerência e configuração, na parte de levantamento de ambiente necessário para o pessoal de desenvolvimento. Então há o profissional de ágil e há também o papel de profissional de QA, que é que nós vamos falar hoje, vamos debater hoje, que é o que antigamente no Cascata, vamos dizer que o QA era uma fase de teste. Após toda a fase de desenvolvimento havia a fase de teste, onde se falasse muito antigamente em testes manuais ou em testes de uma forma que trouxesse uma qualidade. Como os manifestos ágeis que vinham surgindo, esses testes ficam cada vez mais ágeis, ficou cada vez mais dinâmico, ficou cada vez mais necessário a velocidade de se testar e se trazer um resultado. Então vem se mudando um pouco desse papel que eu vou falar mais à frente do testador para o que é, mas surge agora um papel QA. E quando a gente fala em qualidade, qual a primeira coisa que a gente pensa? É um produto com qualidade, mas um produto que ao ser entregar para o cliente nós temos confiança daquele produto foi feito da forma que o cliente pediu, da forma que o cliente espera, e que não vai trazer futuros problemas para o cliente. Se não traz problema para o cliente, não traz problema para a empresa. Então, para que o cliente fique satisfeito, o software, o sistema tem que ter qualidade. Então, a qualidade é o segredo, é o nome forte no desenvolvimento do sistema, seja ele de qualquer manifesto que for, Cascata, Ágil, DevOps, o que for. O sistema ele tem que ser entregue com qualidade. Então, quando se fala em qualidade, se fala muito na palavrinha de Quality Assurance, que é, a gente vai ver mais à frente, que as técnicas, as metodologias técnicas, as estratégias de se fazer com que esse software seja produzido, seja entregue e tenha a qualidade esperada. O que fazer para evitar problemas, qual a solução tomar durante riscos que acontecem, falhas que acontecem durante
o desenvolvimento, ou durante o lançamento do produto, ou durante a homologação, fazer com que esses problemas sejam cada vez mais encontrados inicialmente no desenvolvimento, que custe menos essas correções, que não ocorra desgaste físico, mental, econômico durante o desenvolvimento e principalmente ao usuário. Toda essa parte de qualidade ela é trabalhada para que não chegue problemas ao usuário. Então a gente vai ter que trabalhar, vai ter que idealizar e vai ter que fazer com que isso seja uma atividade corriqueira, uma atividade comum, e não como antigamente qualidade de testes era uma fase final do desenvolvimento. A qualidade tem que estar implícito desde o início do desenvolvimento. Mas quando a gente fala em Quality Assurance, geralmente a gente vê dois termos comuns que aparecem, então, o QA e o QC. QA vem de Quality Assurance, que é definido como um conjunto de atividades que a gente tem para garantir a qualidade do processo de desenvolvimento. Quando eu falo em QA, eu estou falando no processo de desenvolvimento, desde a sua concepção à sua entrega. Quando eu falo em QC, que é Quality Control, eu estou falando um conjunto de atividades para garantir a qualidade do produto do sistema. Veja a diferença. O QA é um conjunto de medidas, conjunto de atividades que são aplicadas durante o processo de desenvolvimento para se obter a qualidade do sistema. O QC é um conjunto de atividades que eu tenho para garantir. Um aplica, outro garante. Então, vamos debater mais isso. Então, o QA ele é uma prevenção de defeitos relacionados ao processo de desenvolvimento. Ele vai trabalhar em cima do processo, ele vai estabelecer que o sistema seja eficiente durante a gestão da qualidade do processo de desenvolvimento. Então ele trabalha em todas as etapas, a concepção, o requisito, durante o desenvolvimento em si, a aplicação. Então são várias tarefas, são várias atividades que são feitas durante o desenvolver do sistema para que o sistema seja desenvolvido com qualidade. O QC, ele identifica e corrige os erros do sistema durante a busca da qualidade. Então, são atividades, são procedimentos, controles, então são atividades que são feitas para encontrar a qualidade do produto. Então, quando a gente fala em control, QC, a gente está pensando em produto. Quando a gente fala em QA, a gente pensa no processo. Então, podemos definir tão rapidamente que o QA ele trabalha com o operacional, ele trabalha com o pessoal, a parte operacional também, porque eu não quero misturar o operacional do DevOps. O operacional que eu digo é o operacional do processo de desenvolvimento. Então, todo o processo operacional durante aquele desenvolvimento. Então, por isso que eu não quero misturar muito, mas então, quando eu falo assim, eu falo que a parte de QA ele trabalha com o pessoal durante o desenvolvimento, seja ele desenvolvedor, seja ele operacional de infraestrutura. A gente pode ver, não sei se é o caso de ver hoje, mas tem testes de infraestrutura. Então, quem puder, quem tiver interesse de ler, tem um artigo muito interessante de Gomex, que é Rafael Gomes, que ele é um cara que ele fala, já tem vários papers, tem um livro que ele fala justamente disso, que é teste de infraestrutura, se é preciso, por que não testar. Então é bem interessante essa parte de teste de infraestrutura, vale a pena procurar. Então fica aí Gomex, pode @Gomex, ele tem um link aí, tem várias apresentações. Mas quando fala vamos voltando um pouco de QA, então quando fala em QA a gente fala de operacional, quando fala em QC a gente fala de produto, qualidade do produto. São ferramentas, técnicas, atividades, então são tudo que se faz para se buscar a qualidade do produto, QC. Então todo manifesto que faz, todo movimento que faz para se obter uma qualidade durante o processo de desenvolvimento, QA. Então, o que pode ver aí nessa imagem, que é o ciclo de QA, que o QA ele vai trabalhar justamente vai envolver
todo o processo sistemático na realização dos testes focado no processo de desenvolvimento. Então ele trabalha aí com reporte de estrutura, foco no core business, no operacional, na redução de custo, no levantamento da capacidade interna, no melhoramento da entrega do tempo, controle de gerenciamento, controle de risco. Então são todos os processos, todos a sistemática que é feita para se manter a qualidade durante o processo de desenvolvimento. Como a gente falou, por outro lado, o QA trabalha mais no conjunto de técnicas, são ações, são técnicas, são atividades para reduzir os defeitos e encontrar os problemas focado no produto, certo? QA, processo, QC, produto. Então quando a gente fala em DevOps, a gente fala em ciclos. Veja na imagem que tem ciclos. E numa fase de ciclo, a gente encontra o teste. Então o teste ele virou uma fasezinha do ciclo. Há o design, desenvolvimento, teste e release. Design, desenvolvimento, teste e release. Então a gente tem aqui uma fase muito interessante, muito importante do desenvolvimento, que é a fase de teste, que é justamente aqui que a gente vai encontrar os QAs e as atividades de QC. Aqui no garrancho. Então, mas quando a gente pensa que teste é uma fase, a gente logo percebe que se o tempo de teste irá reduzir bastante. No manifesto cascata, vamos dizer assim, tinha-se o teste após o desenvolvimento. Então você tinha o processo posterior de teste ao posterior desenvolvimento. Então era um processo meio que isolado. Após todo desenvolver, entregava o produto para teste, o teste pegava aquele produto e tinha seu tempo para testar. Nesse seu tempo ocorria às vezes também aquela questão, não tenho mais tempo, o desenvolvimento tomou todo o tempo que era necessário, tentei entregar o produto assim, e matava o processo de teste. Agora não, agora o teste ele tem seu lugar durante os ciclos de desenvolvimento de DevOps, só que, por um lado, o teste ele tem que dar uma resposta bem mais rápida do que era antes. Então a gente pode até dizer que o teste ele está começando a fazer parte do desenvolvimento bem antes dessa fase de teste. O teste já está começando a ter ações, já é importante ter ações de teste desde a parte de design. Passando para o desenvolvimento, teste na sua fase de concepção de teste e na fase de release. E isso levantou um fator interessante por alguns escritores, alguns leitores, que é se faz sentido ainda ter esse papel de teste no movimento DevOps. Por que se diz isso? Porque os testes eles estão cada vez mais inseridos durante a fase de desenvolvimento, como é o caso de teste unitário. Nos testes unitários, os próprios desenvolvedores estão criando seus testes. Então, se o desenvolvedor cria teste, se o designer já faz um teste de estático para saber se aquele requisito está correto, para que o papel de qualidade? O DevOps é muito rápido para ter teste manual. Então, vai chegar o fim do mundo, o fim está próximo, o fim daquele papel de testador está próximo. Isso é o que se fala. E por um lado está, quando a gente fala de testador mecânico, de testador manual, a gente pode dar razão aí ao Homer, o fim está próximo. Por que eu digo isso? Porque o testador ele não vai mais ter aquela atividade das metodologias tradicionais de desenvolvimento. Ele tem que se envolver cada vez mais no manifesto DevOps.
Então o DevOps ele é muito rápido, ele antecipa as falhas, ele trabalha com resposta mais rápido que o normal. Então o DevOps ele não torna necessário aquele desenvolvedor manual, aquele desenvolvedor mecânico. Então temos que cada vez mais os desenvolvedores o DevOps ele está excluindo o desenvolvedor, o testador tradicional. Mas por outro lado, o DevOps ele cria uma abordagem incremental que requer a cada ciclo que aquele módulo seja entregue com qualidade. Para isso ele não pode escantear um testador ou um QA, um Quality Assurance, uma pessoa de qualidade. Então ele requer uma resposta de teste bem mais rápida e dispensa o manual, mas requer que durante a sua interação o seu módulo seja entregue com qualidade. Daí que entra o papel daquele testador ágil. Sai o testador manual e está cada vez mais englobando um testador ágil, que vai ser a tendência do DevOps, que é a tendência que o antigo testador se torne cada vez mais o testador ágil, que ele tenha conhecimentos de testes automáticos, que ele tenha conhecimentos de testes ágeis, de metodologias ágeis de testes, que ele tenha um conhecimento de que a detecção do bug tem que ser bem mais rápido do que era antigamente. Vai ser um papel agora bem mais importante do que aquele testador manual. Ele vai ser um testador ágil, vai ser aquele testador que vai participar de todo o processo do desenvolvimento do DevOps, desde a concepção do design, durante o desenvolvimento. O teste unitário, por mais que seja feito pelo desenvolvedor, o TDD já comprova que o teste unitário ele é criado por uma pessoa de qualidade. Uma pessoa que trabalha com qualidade, ele tem um feeling para criar um teste unitário. Então ele passa o requisito para o teste unitário e o desenvolvedor vai criar o seu teste, mas esse teste ele vai ser indicado, você vai ter que ter um objetivo de acordo com o que é passado para o pessoal de qualidade. Isso é o que trabalha com TDD. Então, acho que muitos aqui já ouviram falar em TDD, que é o teste baseado em desenvolvimento, o desenvolvimento baseado em teste. Então, onde o testador cria uns scripts, cria a chamada dos casos de teste, os desenvolvedores criam os JUnits juntamente com o testador ele vai orientar, vai dar um norte ao desenvolvedor quais os JUnits principais a ser criados, e o desenvolvimento vai ser baseado naqueles JUnits para que todos os JUnits passem com sucesso. Após o QA, o TDD pode também citar o BDD, que é uma forma bem mais interessante hoje de se trabalhar, que está ricamente espalhado aí essa metodologia BDD, que é desenvolvimento baseado em comportamento, em behaviors. Que, diferentemente do TDD, eu não tenho um teste unitário físico, não tenho aquele teste físico. Vamos em partes. No BDD também eu tenho. Tem ferramentas que eu posso criar um teste físico no Eclipse, mas ele vai ser baseado no comportamento, não no método JUnit. Recebe X e Y, resposta Z. Não, eu vou ter um comportamento, sendo que eu sou um usuário. Quando eu vou consultar um livro e o livro não está no banco de dados, o sistema deve mostrar uma mensagem de que o livro não se encontra. Então esse é o comportamento do caminho do teste. Então todo desenvolvimento vai ter que ser feito para que esse caminho, esse comportamento passe. Então esse é um assunto bem interessante para ser abordado em próxima palestra. Caso esteja essa oportunidade, eu posso levantar para vocês. Mas vejam que o tester ele já começa a participar do desenvolvimento. Ele é a pessoa que vai criar esses comportamentos, ele é a pessoa que vai criar esses testes unitários.
Então, sai aquele papel manual do final do desenvolvimento e entra o papel ágil, que ele vai ser ágil, ele vai estar lá com o desenvolvedor, ele vai trabalhar em par programa, ele vai trabalhar ao lado do desenvolvimento, ele não vai ser mais aquele cara que vai ficar sentado esperando a release pronta, não, ele vai estar lá do seu lado, ele vai estar do lado do desenvolvedor. Então aquela comunicação que se falou muito no início de equipes, com o papel do Quartz Azure vai ser mais ainda, porque a qualidade vai ter importância extrema desde o início da concepção. E isso vai trazer uma velocidade muito rápida do seu sistema e uma qualidade excepcional. Então essa conjunção entre essas duas equipes, isso é um avanço muito interessante, muito bom do que se tinha no Cascata, que era a equipe de desenvolvimento do lado, o teste do outro, e aquela briga infernal de o teste está querendo quebrar meu desenvolvimento está perfeito, podendo fazer o teste. Então quando a gente fala hoje em DevOps, fala em qualidade, a gente pensa logo em Agile Test, em teste ágil. Com isso, sai o manual e entra o automático. Acabou o teste manual? Não. A gente pode exemplificar testes manuais, mas bem menos. Bem menos. Mais para frente eu vou mostrar o que se chama pirâmide de testes, que a gente vê relativamente o que é isso. Há situações que a gente vai precisar de manual, principalmente em sistemas mobiles ou sistemas web, quando se trata de relatórios que não tem como se fazer automaticamente, mas assim, a visão, a comparação visual ainda é importante. No caso também de sistemas que não vou dizer que o DevOps não trata muito disso, mas sistema legados, vai precisar de um teste exploratório, porque não tem esse requisito. Então, um teste exploratório é um teste manual que também não é um teste ad hoc, não é um teste às cegas, a doida, é um teste que ele é feito estruturado, mas ele é exploratório, não se tem requisito, só se tem a ideologia do sistema, então ele vai fazendo manualmente, baseado nos seus conhecimentos, baseado no feeling do desenvolvedor, do testador, desculpa, e encontrar os problemas. Mas cada vez menos testes manuais, cada vez mais testes automáticos. Essa é a realidade de hoje em dia. E quando se fala em teste, principalmente testes ágeis, a gente pensa logo nesse quadrante. Que esse quadrante é um quadrante bem interessante, e para que todo mundo que queira trabalhar nessa área de teste, essa área de qualidade, tem que ter esse quadrante de testes ágeis em mente. Onde no primeiro quadrante eu tenho os testes unitários, o teste de componente, que é o teste inicial, que é esse teste de código, que é aquele teste que o testador vai estar lá do lado do desenvolvedor, do lado do programador, fazendo toda a estruturação do teste unitário, teste a componente, integração dos componentes, então, e principalmente esses testes eles devem ser todos automatizados. Por que todos automatizados? A cada release, se você for fazer o manual, primeiro que eu estou trabalhando com código, então não tenho como fazer teste manual diretamente de código se eu não tiver que criar um stub, se eu tiver que criar um Docker, um componente para se testar aquilo. Então vamos automatizar tudo que for de teste unitário, de teste de componente. No segundo quadrante eu já tenho os testes funcionais. Então eu tenho story tests, eu tenho protótipos, eu tenho simuladores. Então já são testes mais voltados à cara, o sistema começando a ter uma cara a se apresentar. Veja que no primeiro quadrante eu tenho testes direcionados a teste de código, e no segundo quadrante eu tenho teste direcionado a parte visual, a parte de exibição do sistema. Por isso eu tenho protótipos. Obviamente trabalha com ciclos, então cada ciclo libera um protótipo. Nessa fase eu posso ter testes automáticos e testes manuais, que são os automáticos funcionais, são aqueles testes com Selenium, aquele negócio todo, e o manuais são esses testes exploratórios, ou testes de integração de componente que necessita de uma parte manual. No terceiro quadrante a gente vê aí testes quase 100% manuais, que são os testes exploratórios, que são aqueles testes onde vão vasculhar após todos aqueles testes automáticos, vou começar a manusear o sistema de forma que eu possa encontrar um cenário que não foi vislumbrado durante o desenvolvimento.
que acontece bastante, principalmente em sistemas que não há um requisito bem montado, bem bolado, ou um requisito focado em uma direção. Então, quando quando eu vejo o manual, eu vejo que eu acho que o usuário ele pode focar um pouco para esse lado também. Que tem as testes de usabilidade, que é voltado para performance, usabilidade, uma parte visual, a parte visual, a parte de interação de usuário e tela. O teste de aceitação do usuário, que é o teste feito diretamente com o usuário, que pode também chamar de teste de homologação. Então são os testes que sentam do lado do usuário e começa a ver com ele, mexa aí, é isso que você quis, não é. Então durante esses testes, acredite, ainda aparece muito bugs, principalmente porque na usabilidade do usuário, ele consegue fazer cenários que nem ele especificou no requisito, nem os testes imaginaram durante a concepção. Então há cenários que só o usuário faz, mas que ele não falou, eu faço assim dessa forma. Então é nesse momento que os testes manuais são importantes. E no último quadrante, o quadrante voltado ao teste de performance, segurança e carga. Esse daí 100% automático, com utilização de ferramentas. Temos várias ferramentas, JMeter, Selenium, então são testes voltados a trabalhar com a parte de performance e qualidade de carga do sistema, para ver se o sistema não vai quebrar com um codado de X de usuário ou com uma codada de banco de dados no topo. Então veja que esse quadrante está bem separado e está bem especificado para cada tipo de usabilidade do sistema. E quando eu falo também em gráfico, um gráfico interessante na parte de teste ágil é esse gráfico chamado pirâmide de teste. Quando a gente vê aí que a pirâmide de teste ela foca que a base dos testes, ou seja, a base maior dos testes, são testes automáticos, principalmente teste unitário. Por que trabalha principalmente teste unitário? Porque se o sistema tiver todos os seus componentes unitários testados, a gente já tira 70%, 60% dos problemas que pode ocasionar. Se a cada release, a cada funcionalidade for testado os seus testes unitários e todos os testes passou, então ele já tem 60% dos testes que o sistema está 60% bem encaminhado a ser desenvolvido com qualidade. Depois do teste unitário, a gente vê os testes de integração, testes de componente de integração de API. São testes intermediários, também automáticos. Toda essa camada aí pode ser automatizada. Então, uma vez que eu tenho meus testes unitários prontos, eu começo a integrar os componentes. Eu testo os componentes separadamente e faço um teste de integration, um teste de integração desses componentes. Um componente trabalhando, conversando com o outro. E os testes de API, que são aqueles testes de serviço. Que hoje há várias ferramentas, para Java está o REST Assurance, se quem quiser uma ferramenta visual, tem o SoapUI. Então são várias ferramentas que pode trabalhar para testar em código automaticamente esses APIs, esses RESTs, esses web services, essa comunicação entre o sistema e o outro. Tem o teste de GUI, que são os testes visuais, que também dá para se fazer automático. O Selenium ele é bastante conhecido, bastante requisitado para esse tipo de teste. Como também há pessoas que fazem testes manuais, dependendo, mas o que difere ao teste automático manual em relação ao teste de GUI é o tempo. O teste automático ele toma bem menos tempo do que o manual. Até porque você pode rodar uma suite de testes à noite, à madrugada, deixar rodando, no outro dia você pegar os resultados. Então você pode ter pela manhã um manual, de noite automático, então você tem 24 horas praticamente testando na GUI. Então isso é bem interessante. E o teste manual, aquela nuvem no topo da pirâmide igual. Quando necessário, faça. Se for o último caso, um exploratório, aceitação, um teste de homologação, faça. Mas mostre ao usuário que tudo que você fez, toda essa pirâmide de teste automático antes de chegar na parte dele. O que a gente vê muito hoje são famosos Ant Partners, que é o inverso. Que ao invés de uma pirâmide tem um sorvete, que a base dos testes está sendo manual, com alguns testes automáticos para a parte de GUI
pouquíssimos testes de integração e menos ainda teste unitário. Isso ocorre muito em sistemas legados, ou sistema com baixo teor de requisito, baixa qualidade de requisito. E como eu falo, isso é um anti-partner, isso é um problema. Isso vai trazer sérios riscos em termos de... Eu não digo em termos de qualidade de software, eu digo em termos de entrega, o tempo de entrega. Quando a gente fala em DevOps, a gente fala em integração contínua, a gente fala em entregas contínuas, a gente fala em testes contínuos. Então, esse anti-partner de sorvete ele é muito perigoso para um manifesto DevOps. Isso não deve acontecer. Esse é o último caso que deve acontecer. Há também aquele caso que muito conhecido como cupcake, que é outro partner, que eu tenho uma base de integração, mas que fica exclusivamente com os desenvolvedores, que é a parte de unitário, integração e componente. Tem uma parte de GUI, teste automático de GUI, que fica exclusivamente com o responsável pelo teste automático de GUI, e tem um teste manual que fica exclusivamente com os testadores manuais. Isso não é esse sistema de diz que é um anti-partner, porque ele está dividindo as operações, ele está nomeando quem deve fazer o que, e isso vai tornar uma certa ociosidade para alguns, sobrecarga para outros, e um trabalho não tão equilibrado para todos. Então, quando se fala em teste, vamos evitar esses anti-partners e tentar trabalhar com a pirâmide. Então, quando a gente fala em QA para DevOps, a gente vê surgir um novo nomenclatura para teste, que é o teste ágil, que é Agile Test, que é o testador 3.0. Se tinha muito aquele testador focado no manual, focado, quando eu digo muito, se tinha, que é na prática, na metodologias incrementais. Com o DevOps, a gente já viu, já debateu anteriormente, que necessita que o testador esteja acompanhando toda a fase de operação do sistema. Então esse testador ele evoluiu. Ele não é mais aquele testador manual, ele é um super testador. Ele é um cara que ele vai fazer parte de 3 dimensões agora. A dimensão de negócio, que é o QA, ele vai entrar nessa dimensão dirigindo as suas atividades ao negócio. Ele vai ter que ter a habilidade de ajudar o time a entender o negócio do produto, ao contexto do produto, os requisitos do produto. Então ele vai trabalhar também diretamente com o pessoal de requisito, no levantamento de requisitos. Ele vai focar nos problemas do negócio do sistema. Ele vai avaliar se aquele requisito está bem desenhado, está bem escrito, se aquele vai trazer um problema futuro. Ele vai ter que estar alinhado com o contexto, a ideologia, o negócio daquele produto que o sistema ele quer desenvolver. Então ele vai começar a partir daí iniciar a extração de testes. Então quem participa muito dessa parte de negócio, ele vai estar diretamente ligado naquela metodologia que eu acabei de explicar, que é o BDD. Ou seja, ele vai ter a concepção do negócio do sistema, do comportamento do sistema. Então ele vai ser o cara que vai começar a trabalhar desde a concepção do sistema. E ele também vai trabalhar na dimensão técnica. Ele vai ser o cara que vai estar junto com o desenvolvedor. Ele vai codar. Hoje se fala que o testador ele é um desenvolvedor que testa, ou ele é um testador que desenvolve, mas ele vai desenvolver. O código a partir de hoje é fundamental para um testador DevOps, um testador que queira entrar no manifesto DevOps. Então o QA ele entra nessa dimensão técnica para ajudar o desenvolvedor com seus conhecimentos técnicos a se ter iniciar os testes no código. Ele vai codificar, ele vai trabalhar junto ao lado do desenvolvedor, ele vai trabalhar com teste de performance, vai trabalhar com teste de segurança, vai trabalhar com testes de codificação, teste de componente, teste de integração. Ele vai estar lá no teste unitário, vai estar lá no TDD. Então, além daquele conhecimento de negócio, ele vai ter que ter conhecimento técnico.
E ele vai trabalhar numa dimensão DevOps. Ele vai ser aquele testador DevOps. Ele vai fazer ambas as partes. Ele vai ter que ter conhecimento de desenvolvimento, vai ter que ter conhecimento operacional. Ele vai saber a infraestrutura que ele tem para testar. Ele vai solicitar ao operacional: olha, eu quero uma infraestrutura de teste baseada em produção dessa forma, tal Tomcat e tal campo. Então ele vai ter que ter todo o conhecimento operacional, ele vai ter que ter todo o conhecimento técnico do teste. Então ele diz que o testador hoje, o QA, ele é um super testador. Ele é um dos papéis mais importantes agora do sistema operacional de desenvolvimento, do manifesto de desenvolvimento, porque ele vai estar focado em todo o passo, todo o processo, toda a dimensão. Então, afinal, a gente pode definir qual a importância do QA depois de tudo que ele debateu. Ora, o QA ele vai trabalhar diretamente com teste contínuo. O teste dele não vai parar. Inicia no negócio, vai dentro da parte técnica, vai até operacional. Então ele vai produzir testes contínuos. O QA ele vai estar fortemente ligado à automação de testes. Ele vai estar codificando, ele vai estar operacionando, ele vai estar lá entregando resultados diretos a todo instante, procurando a qualidade do sistema o mais rápido possível. Ele vai definir que o produto ele tem que sair com qualidade. Então ele é o cara que diz, ele é o cara que vai dar a avaliação, vai dar a assinatura de qualidade daquele produto. E ele vai ter a participação em todas as fases do desenvolvimento. Essa é a importância do QA, estar participando de todas as fases de desenvolvimento, todos os ciclos, todo o momento, todas as situações, está lá o QA do lado. Não para perturbar, e sim para ajudar. Ele está lá, ele é o cara que vai ajudar a caminhar o produto até chegar à sua qualidade final. Então, a gente pode ter aí, mas afinal, o que eu preciso para ser um QA DevOps, vamos dizer assim. Ele precisa ter um mínimo de skill para entender o que está acontecendo por debaixo dos panos. Ele precisa entender como funciona o mecanismo de desenvolvimento, o mecanismo de operacional. Ele tem que ser um entendedor de tudo dentro do negócio, para você ter que entender tudo o que está acontecendo. Então ele tem que sempre estar estudando novas tecnologias. É o cara que tem que estar afiado em todo o sistema, todas as ferramentas, todos os métodos, tudo que está acontecendo de novo. Ele vai poder sugerir ao operacional: olha, vamos utilizar tal ferramenta para agilizar, vamos utilizar tal metodologia para agilizar, para ajudar nos testes. Então você precisa saber programar. É fundamental hoje que um QA voltado para o DevOps, ele tem que saber programar. Eu estou há 7 anos trabalhando diretamente com uma equipe de teste como gestor, e fiquei 7 anos parado sem programar. Então estou, após aí ao TDD, que é o Development Conference, eu vi a real necessidade que eu tinha que voltar a programar. Então foi justamente estudando DevOps que eu comecei a ter essa percepção, e estou aí metendo a cara nos livros, voltando a ajudar essas novas tecnologias, novas ferramentas de automação de teste, de método de teste. Então um QA, ele deve, é obrigação dele saber programar, porque ele vai programar, ele vai codar. Ele tem que aplicar o princípio do dry e não do repeat yourself. Ele não vai repetir tudo aquilo sozinho. Ele precisa agilizar o ambiente de automação para que qualquer um faça aquele procedimento, aquele teste, aquele processo. Ele vai agilizar toda a parte do dry, do faça. Ele tem que entender que o ambiente em que ele se encontra a aplicação. Ele tem que entender todo o ambiente, todo o negócio, tudo que está ocorrendo naquele desenvolvimento da aplicação. Ele tem que estar a par, tem que estar entendendo. Ele tem que entender que ele é um homem do meio. Ele não é o fim. Ele faz parte.
ele tem que se especializar nas áreas, em todas as áreas, e tem que dizer, olha, eu estou aqui disponível para qualquer coisa, quer uma ajuda para desenvolver, eu estou aqui, quer grupo operacional, estou aqui. Ele vai ser o Bombril. O Bombril deixou de ser utilizado na antena de TV, mas continua sendo 1000 utilidades. Então ele agora vai ser o testador 1001 utilidades. E por último, ele pode dizer que o QA ele tem que gostar do que faz. Ele tem que ser aquele cara que não pode falar, eu estou a cair de paraquedas e estou aqui nesse meio. Não. Se você é um trabalho de qualidade, você gosta do que faz, você gosta de programar, você gosta de requisito, de trabalhar de negócio, você gosta de trabalhar com automático, você prazer em ver que o sistema está saindo com qualidade, que você encontrou um bug, não para deteriorar o que o seu amigo, o seu colega desenvolveu, mas sim para saber que o produto que sua empresa vai entregar está sendo entregue com qualidade. E eu posso até adicionar um oitavo passo aqui que não está no slide, que aprende inglês. Hoje, para você encontrar muitas bibliografias para estudar algo de teste de ágil, alguma coisa assim, a maioria em inglês. Então, adotem um oitavo ponto aí nesse slide, que é aprenda inglês. Isso vai ser fundamental. Bem, pessoal, assim, basicamente é isso que eu tinha para apresentar a vocês. Essa importância que se deve dar a parte de QA. Não ignore QA. Não ignore o papel de QA na sua equipe. Ele não está ali para denegrir o trabalho de ninguém. Ele não está ali para botar o trabalho de ninguém. Pelo contrário, ele veste a camisa que você veste. Ele faz parte do seu time. Então ele está ali para lhe ajudar, para ajudar o operacional. Ele é muito importante. O QA se faz muito importante no desenvolvimento. Veja que ele está codando como você coda. Ele está atrás de requisitos como o pessoal de requisito corre. Ele está atrás de conhecimento de infraestrutura como o operacional corre. Então o QA hoje em dia ele está se reinventando para sair daquele papel manual para ser um papel operacional desenvolvedor. Então fica aí meus links, o meu contato, no Facebook, meu link ID no Twitter. Quem quiser mandar um e-mail também para mim, é jqcaraújo@gmail, infelizmente eu coloquei aí. Mas no link ID você pode entrar em contato comigo diretamente no Messenger. Fico à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer indicação de bibliografia. Agradeço mais uma vez o Rafael pelo convite e agradeço a atenção de todos por estar aqui até quase uma hora de conversa. Não devo dizer conversa, mas de palestra, que infelizmente não podemos fazer uma interação. Mas, como eu falei, qualquer dúvida é só entrar em contato. Estou à inteira disposição, terei o prazer enorme de tirar qualquer dúvida de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Aproveito esse evento que é a Weekend, DevOps Week, que é um evento importante para quem está querendo ingressar no Manifesto DevOps. E aproveita, bate, tire dúvidas e vamos botar esse manifesto adiante e vamos ver se logo a gente já aprimoramos esse DevOps para um manifesto melhor e que no final de tudo ele só tenha um objetivo: o software entregue com qualidade. Valeu, galera, um abraço a todos, muito obrigado.